Boa noite a todos e a todas. Segunda sessão ordinária do primeiro ano da 14ª legislatura. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença no terminal. O meu terminal está apagado, Diogo. Chiquinho, não repara não que a sessão hoje é... Oi, Chiquinho, meu pai e o Chiquinho. Meu pai já me chama de Chico também. Oi, Chiquinho. Eu sei que você pai. Com a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, agradeço a presença de todos e convido o vereador Gilmar Soares Vicente Lagoinha para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujos corações maquinam iniquidade e vivem forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Amém. Amém. Em seguida, passo a apresentar as matérias inscritas para o expediente da mesa. Ata da primeira sessão ordinária realizada em 7 de fevereiro de 2018. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito aos senhores vereadores que votem no terminal. Aprovada. Ata da primeira sessão extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2018. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores, por favor, façam uso do terminal. Aprovada. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao mês de janeiro de 2018. Encaminho à Secretaria, ficando à disposição dos senhores vereadores e vereadoras. Ofício da empresa Essences, datado de 8 de fevereiro de 2018, ao senhor segundo secretário para leitura. Prezados senhores e senhoras, vimos por meio desta, em atendimento ao ofício em epígrafe, nos manifestar quanto às reclamações de outdoor informados a respeito à Prefeitura e à Câmara Municipal dos vereadores pelos munícipes. Entre os dias 11 e 17 de janeiro de 2018, recebemos em nossa unidade carga de resíduos provenientes de incêndio do galpão de distribuição localizado em Osasco, o qual identificamos como a causa de emissão de substâncias odoríferas, com identificação de fonte de odor, e suspendemos o recebimento do referido resíduo. Somada a questão do recebimento excepcional do resíduo citado acima, a ocorrência de chuvas neste período dificultou e impossibilitou a atividade de escavação de solo e, consequentemente, aumentou a área exposta à frente operacional.
De modo emergencial, aumentamos o efetivo de equipamentos na escavação de solo para que, nos momentos de estiagem, possamos aumentar a quantidade de solo enviado para o aterro. Quanto à frente operacional, a mesma encontra-se em total normalidade, com cobertura imediata dos resíduos, conforme procedimento padrão de nossas operações. Com relação às manifestações da população e os ciências de transtorno causado, a UFS Essência Caíras divulgou uma nota de esclarecimento anexo que foi formalizada junto à Prefeitura, Ouvidoria e ao órgão ambiental, a CETESB. Aproveitamos para destacar que a UFS e Caíras monitora os impactos de suas operações e realiza ações que minimizam os mesmos, através de captação de gás emitido pelo processo natural de degradação de resíduos e remoção de chorume gerado. Com em cima consideração, Essência Soluções Ambientais, Eduardo Aziri, gerente de unidade. Só gostaria de fazer um comentário a respeito disso, e acredito que seja um comentário que diz respeito a todos os vereadores. Essa resposta foi em razão a um ofício que nós mandamos ao senhor prefeito, para que ele interditasse o aterro sanitário por prazo indeterminado, ou até quando o aterro fizesse as adaptações que teriam que serem feitas, no tocante ao mau cheiro que se exala em todo o município, chegando inclusive até o centro. Ontem estava terrivelmente perfumado, entre aspas, o ambiente aqui. Isso já foi visa de comentários de todos os internautas, inclusive do Samuel, que está aqui presente, no blog dele, o Maquinaia, do Diógenes, dos jornais. E é o que eu sempre digo, estou aqui há 18 anos agora na vida pública, e há 18 anos que eu escuto a mesma história, e sinto o mesmo cheiro. Não é? Não há 18 anos, porque teve início as atividades lá do aterro em 2003. O processo é de 98, ficou suspenso por uma ação judicial por 5 anos. Em 2003, se eu não me engano, abril de 2003, foi aberto o aterro. Desde que abriu o aterro, nós enfrentamos um problema no município muito grande, que é a desvalorização dos imóveis no entorno, por causa do mau cheiro. Quem compra uma casa hoje no Jardim Marcelino ou no Pinheiros, divisa com o aterro? Ninguém. Se comprar, paga mais barato. E isso eu escutei em todas as reuniões que eu fiz, de campanha e tudo mais. E eu fico me perguntando até quando, né, que nós vamos continuar com esse debate com a empresa. Do ponto de vista empresarial, o que eu sempre digo, a empresa é geradora de empregos, paga seus impostos, e não são poucos, né? Ela tem uma carga tributária específica e ainda paga ao Fundo Social 0,5% do que fatura. Só para ressaltar, essa empresa fatura 400 milhões por ano. E faz a coleta do lixo em uma reciprocidade que ela tem com o município, por estar aqui e causar, obviamente, algum mal a esta cidade. Então, ele nos isenta de pagar a taxa de coleta, que deve gerar aí em torno de 900 a 1 milhão por mês. Então, do ponto de vista empresa, do ponto de vista negócio, é um grande negócio para o município, um grande negócio para a empresa que aqui está também. Mas até quando que nós temos que nos sujeitar à falta de medidas mitigatórias, ou seja, por falta de a compensação do mal que ela faz e que vai fazer por 500 anos nesse município, não é? Eu estou cansado de falar isso, com 10 pessoas aqui, com 100, com 200, e a gente vive insistindo numa providência, que faça isso, mas que então pague por isso, que tenha uma moeda de troca nisso, mais do que ela já paga, por estar produzindo esse mal que ela nos produz, não é? Por exemplo, hoje ela gera energia, essa energia é vendida para eletro, por um preço muito mais baixo que ela podia dar de desconto, ou de dar uma compensação mitigatória para aquelas famílias do entorno dela que ela prejudica. Dá energia de graça para as casas até 500 metros, que estão as mais prejudicadas, estão no olho do furacão, dá energia, dá isenção de 30% na taxa de energia para as casas de 500 a 1.000 metros. Então, fazer alguma coisa de medida de compensação. A gente reiteradamente vem falando, todos nós, que a gente precisa da coleta seletiva, não se dá um passo adiante nesse sentido, para que a gente vislumbre uma parceria com essa empresa, para que a gente comece esse processo.
A gente fala em ecopontos, a vida inteira, o tempo todo que eu estou aqui, desde da legislação de 2008, que é a legislação federal sobre resíduo sólido, a gente vem falando isso, a gente vem sustentando isso, e a gente não consegue, eu não vejo, não vislumbro, sinceramente, como presidente desta casa, eu não vislumbro um caminho onde a gente possa ter pelo menos uma mesa à frente de nós, para que possamos sentar e pensarmos numa via única de tratamento com todos os munícipes. Então, fica aqui uma resposta imbecil, dizendo que eles erraram, que trouxeram aí um escombro de um incêndio, que deu esse prejuízo todo, mas eu acredito que isso já foi enterrado. Não sei você, Nelsinho, o que pensa. Mas se o aterro chama aterro, né? Melhor, chama Centro de Tratamento de Resíduos, mas é um aterro que todos nós sabemos, então aquilo que chegou já foi sobreposto uma camada de terra, então não deveria estar cheirando. E se continua cheirando, quer dizer que não é só aquilo, tem outro resíduo que está cheirando. Então eu gostaria de insistir naquele ofício que nós fizemos aqui, com 10 assinaturas, para que o senhor prefeito pudesse mandar, e o nosso líder do prefeito, Fabrício Calandrini, que pudesse incentivar que os órgãos de fiscalização que nós temos no município, a exemplo da fiscalização de obras, a exemplo da Secretaria do Meio Ambiente, que fosse lá e que tomasse uma medida. Se essa medida é de fechamento, que eu acredito que só essa medida que vale, porque uma empresa que fatura 400 milhões por ano, se dividir por 12 meses e logo por 30 dias, a gente percebe o quanto ela fatura por dia. 2 dias fechado, o problema que ela vai trazer, não só de falta de faturamento, mas aonde vai as 1.500 toneladas de lixo por dia de São Paulo que vem para cá? Vai ficar em São Paulo, porque está fechado aqui. Aí começa a dar um pouco de trabalho para ela. Quem sabe com isso a gente sente a mesa de negociação para falar das medidas mitigatórias que nós estamos falando há 20 anos aqui nessa mesa. Então, gostaria de insistir naquele requerimento, com a concordância dos senhores vereadores, vou reiterar o requerimento pedindo a interrupção dos serviços do aterro sanitário Essência. Projeto de lei número 5.464, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga a lei municipal 4.021, de 20 de julho de 2007, e dá outras providências. Vai, Biruga. Senhor presidente, queria pedir regime de urgência nesse projeto 5464. O pedido de regime de urgência do vereador Biruga é regimental. Coloco em votação. Senhores vereadores, por favor, façam uso do terminal. Vereadora Zefinha, seu voto. Aprovado. Projeto de lei número 5.465/2018, de autoria também do senhor prefeito municipal, que versa sobre o assunto: autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de 5.900.000, para fins que especifica e dá outras providências. Senhor presidente, solicito o regime de urgência desse projeto. Pedido de regime de urgência do vereador Alemão da Barroca Regimental, eu o coloco em votação. Vereador Biruga, seu voto, por gentileza. Regime de urgência aprovado. Projeto de lei número 5.466/2018, também de autoria do senhor prefeito municipal. Assunto: autoriza o município de Caeiras a celebrar termos de cooperação com a iniciativa privada, com o objetivo de receber, sem ônus, serviços de manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, e conservação de áreas municipais, e da outras providências. Senhor presidente, solicito regime de urgência no exame, no projeto referido. Pois não, vereador. Seu pedido é regimental, eu coloco em votação. Senhores vereadores, por gentileza, votem no terminal.
Vereador Birruga, seu voto, por gentileza. Diogo, dá uma assistência para o Birruga. Foi. Projeto, regime de urgência aprovado. Projeto de lei número 5.467/2018, de autoria do vereador Fabrício Calandrini Nogueira, do PMDB, líder do prefeito aqui nesta casa, sobre o assunto: institui no calendário oficial de atividades do município a Semana do Tatuador e da outras providências. Caminho às comissões para parecer. Moção número 05/2018, de autoria do vereador Gilmar Soares Vicente, ao senhor primeiro secretário para leitura. Moção número 05/2018, senhor presidente, nobres pares. São de domínio públicos os bons serviços que a Guarda Municipal de Caieiras vem prestando em nossa cidade. Na data de hoje, por volta das 10 horas, a GCM de Caieiras, após receber denúncia de furto em residência situada na rua São Francisco, Centro, obteve êxito em prender um indivíduo com vários pertences furtados na residência. A corporação conduziu o mesmo para a delegacia de Caieiras, onde foi atuado por furto qualificado. Os GCMs classe especial Pedro e Anderson, terceira classe Luciano, Rafael, André e Reinaldo, atenderam a ocorrência. Participaram da operação e, com muito empenho, conseguiram solucionar mais um furto em nossa cidade. E por isso que propomos à mesa, na forma regimental, em regime de urgência, e ouvido o doutor plenário, a presente moção de louvor e aplausos a toda a Guarda Municipal de Caieiras, e em especial aos GCMs que participaram da operação, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, em especial aqueles realizados por ocasiões dos aludido caso. Que seja dado ciência ao excelentíssimo senhor Gerson Moreira Romero, digníssimo prefeito municipal. Que se dê ciência ao ilustríssimo senhor Dr. Rodrigo Nery Santiago, digníssimo secretário de Segurança e Mobilidade Urbana do município. Que se dê ciência ao senhor Paulo Sérgio Presente, digníssimo comandante da corporação. Que se dê ciência ao ilustríssimo senhor Mário Martins dos Santos, digníssimo subcomandante. Que se dê ciência a todos os guardas municipais que participaram da operação, dando conta dessa nossa manifestação, Caieiras, 21 de fevereiro de 2018, Gilmar Soares Vicente, vereador Lagoinha. Coloco a moção em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores, por favor, façam uso do terminal. Vereadora Zefinha, seu voto, por favor. Aprovada a moção. Indicações de autoria de todos os vereadores, encaminho ao senhor primeiro secretário para deixar à disposição na secretaria. Não havendo matérias para o expediente da mesa, passa-se ao tema livre. Ofereço sua palavra aos senhores vereadores pelo prazo regimental de 10 minutos, com a parte, e aí solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Anderson Cardoso da Silva dispensa. Eudes Oliveira Santos Meira. Fabrício Calandrini Nogueira. Dispensa. Gilmar Soares Vicente. José Carlos Dantas de Menezes. Josefa Maria Marques Santos. Josi Cristina Aranha D'Artura. Com a palavra. Boa noite a todos. Serei bem breve, presidente. Eu só queria esclarecer algum assunto que anda circulando nas redes sociais, que é sobre o corte da alimentação dos funcionários da educação. Eu gostaria de explicar por qual motivo, né, aconteceu isso.
porque tem muitas informações aí na internet sem fundamento. O que acontece? Hoje, o nosso município ele recebe uma verba do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa verba vem per capita, ou seja, ela vem por aluno. De acordo com o aluno que está cadastrado na Prodesp, o município recebe essa verba. E, como nós temos aí quase 1.000 funcionários na Secretaria de Educação, essa verba que vem do PNAE, obviamente que não conseguiria atingir a alimentação para os adultos também. Então, desde sempre, o município ele vem completando essa verba com recurso próprio. E, recentemente, nós tivemos o apontamento do Conselho da Alimentação de que essa verba... Por que você vai gastar uma verba de recurso próprio se você tem uma verba que vem para alimentação? Essa verba deveria ser suficiente, não precisaria a prefeitura tirar do seu recurso próprio para alimentação. Então, a partir disso, cortou-se a alimentação dos funcionários. Por quê? Porque essa verba ela vem para criança, ela não vem para adulto. Ela vem para fazer o alimento da criança e não do adulto. Então, não é legal você alimentar eu digo legal no sentido jurídico, alimentar o adulto. A verba ela vem para a criança. Então, foi o apontamento do Conselho, por isso que o prefeito e a secretária tomaram essa medida. Não é que o prefeito está regulando comida, não é que a secretária não quer alimentar. É que a verba ela vem para a criança. Só para vocês terem uma ideia, alguma escola que recebia 30 quilos de arroz, depois disso, ela está recebendo 6 quilos. Então, você vê a diferença de quanto que o município está economizando de alimento e, consequentemente, de verba pública também. Então, não é que o prefeito não quer, não é que a secretária não quer, não é que o vereador não deixa. É que é lei. A verba vem para a criança, para a alimentação da criança e não para a alimentação do adulto, né? E uma prova disso é que, assim, só os funcionários da educação comiam. Os funcionários de obra, que trabalham lá também 9 horas, não tinham esse direito de alimentar. O funcionário da prefeitura, o funcionário da saúde, do meio ambiente, também não tinham direito de se alimentar. Então, só para esclarecer, para... Me permite uma parte, vereadora? Claro. Acho que Vossa Excelência explicou muito bem sobre o tema. Às vezes, a população se sente ofendida e agredida com posições que elas entendem como medidas políticas. É antipolítico o prefeito tomar uma decisão desse tipo. Onde come um, come dois, isso é uma economia imbecil. Mas o que é importante que se diga, que prefeito que não gostaria de manter aquilo que lhe dá mais popularidade? Só se fosse este prefeito um imbecil, porque nós aqui, né, desse lado da política, nós vivemos de agradar pessoas, nós vivemos de voto, né? E obviamente que todos nós temos essa sensibilidade e o dever de encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que é certo e o que é errado. Agora, por outro turno, nós somos altamente fiscalizados por todos os poderes, pelo judiciário, quando nós temos uma ação, quando alguém propõe essa ação e nós passamos ao crivo, não é, de sermos condenados ou não por essa ação, nós sofremos a fiscalização direta do Tribunal de Contas. Aliás, essa fiscalização do Tribunal de Contas é online, né? O que a gente faz aqui hoje, a gente é obrigado a escanear e mandar para o Tribunal de Contas no mesmo dia. E amanhã já tem um parecer do Tribunal de Contas acerca do que nós fizemos ontem. Por exemplo, nós estamos com uma licitação do prédio da Câmara, que o edital saiu há 5, 6 dias atrás, o tribunal já se manifestou nessa licitação, não é? Dizendo da legalidade do projeto. Então, a gente é fiscalizado agora online. Então, imagina vocês, o prefeito ter que tomar uma medida antipolítica, mas uma medida, como diz a vereadora, legal. Ele não tem outra saída. Ele gostaria muito de continuar fazendo isso, mas não pode, não dá. Por quê? Porque nós estamos sobre o crivo dessa fiscalização. E o que pode acontecer? Penalizar. Por isso que a gente costuma brincar, né? Eu mesmo encontrei o prefeito Furlan numa reunião do consórcio lá da região oeste, e ele estava brincando comigo que ele esteve em Mato Grosso, falando com o prefeito de Mato Grosso, e o prefeito disse para ele: poxa,
Fulano, você já foi prefeito 6 vezes, né, de um município grande como Barueri, o que você tem para me ensinar? Ele falou, a primeira coisa, tira tudo do seu nome, porque as ações que você vai ter contra você vão te tomar o pouco que você tem. E é uma grande verdade, gente. Hoje nós estamos aí, e às vezes não precisa fazer bobagem para isso, não. Às vezes, numa prefeitura como a nossa, de 3.200 funcionários, o prefeito está à mercê, né, de várias coisas diante disso. Agora, o que eu peço, ô Josi, para a Secretaria de Educação, obviamente para você também, que, de certa maneira, está sempre presente na questão da educação, não é? E para o prefeito, que estude, então, uma outra maneira, não é? Que seja legal, para que a gente possa, pelo menos, minimizar esse impacto com essas pessoas, não é? Obviamente servindo a comida para quem tem que servir, ou através de um vale-refeição, ou através de uma merenda, de um auxílio, mas que se estude isso para minimizar um pouco esse impacto, não é? E aí ele ainda continua dentro daquele regime de legalidade. Então é isso que talvez seja a nossa vontade dos demais vereadores, no sentido que o prefeito estude uma outra medida para não ter, depois de tantos anos as pessoas comendo nas instituições, nas escolas, a gente sofrer esse problema, que é uma reclamação só no município inteiro. Eu mesmo vi o WhatsApp de vários professores para o Birruga, dizendo que tem que trazer coisa de casa, não tem como comer na escola, não tem como esquentar, não tem, enfim. Mas é um assunto que eu acho que nós temos que amadurecê-lo mais e pedir aí ao seu prefeito que que pelo menos pense nisso e nos atenda. Ô, presidente, me permite uma parte? Lógico. Aliás, a parte é da Josi. O senhor acha que está certo isso aí? Não, A merendeira trabalhar o dia inteiro, 6 horas todo dia, certo? Fazer comida para um monte de aluno e não ter direito de comer um prato de comida. Eu acho que não está certo. Para você ver... Desculpa que não está certo. Com a parte, ainda mais sendo essa pessoa pela frente de trabalho. Deixa eu falar. Frente de trabalho não tem direito. Eu trabalhei em escola 10 anos. Fui inspetor de alunos, fui merendeiro, fui tudo nessa vida, certo? Eu não acho que está certo. Eu acho que o prefeito, nós devíamos estar em contato com o prefeito, com o senhor. É esse o debate, né? O nosso debate é esse, exatamente isso. Porque ninguém vai trabalhar satisfeito, gente. Elas ganham pouco Nenhuma para merendeira, levar nenhuma também, né, auxiliar de merenda alimentação. vai trabalhar satisfeito. Porque fazer uma panela de comida e não comer um prato de comida, assim... Com a parte, posso falar? Lógico, meu. Então, ainda mais uma que colocaram na educação, colocaram algumas bolsistas para trabalhar das 11 às 16 horas. Como que a pessoa vai ficar numa escola, ela vai fazer merenda para as crianças e não vai poder comer a merenda que ela está fazendo? Ainda mais uma pessoa que ganha R$600, como que ela vai ter condições de levar uma marmita para a escola? Ela não vai pagar nem para levar marmita para a escola, não. Ela não vai receber nem para isso. A discussão entra com os funcionários de obras. Pensa os funcionários de obras, que também ganham pouco e chegam a trabalhar 8 horas, 9 horas por dia. E também não tem a condição né? Não, eu concordo, eu acho que também, né? Eu também concordo. Então, Eu acho gente, que só, politicamente- desculpa te cortar, vereadora, mas nós temos um grande desafio em mãos aqui para tentar resolvê-lo. Segunda-feira, às 11 da manhã, nós temos reunião com o prefeito e, obviamente, que nós vamos acalentar esse tema com ele, não é? Para que a gente encontre um meio termo entre a legalidade, não é? E o prejuízo político que isso está causando para todos nós, no sentido de a gente aperfeiçoar um pouco mais os nossos próprios trabalhos. Se me permite a parte, Josi, e que fique claro que isso daí não foi discutido na Câmara, tá? Em nenhum momento isso desceu para esta casa para que a gente tivesse ciência da tal situação, do que ia acontecer ou não, tá certo? Porque também o pessoal começou a colocar no Facebook que, pô, cadê os vereadores? Infelizmente isso não chegou nesta casa. E eu acho que não chegou justamente porque eles tinham certeza de que esta casa era contra tal atitude, não era como somos contra, tá? Isso falando em nome de todos os vereadores, tá bom? Às Tem que vezes- rever, então, isso aí para dar um ticket de alimentação para eles, que tem que rever, então, não tem condições. Não tem condições. Se permite uma parte, presidente. Pode falar, vereador Zefinho. O professor, acho que ele tem um vale-refeição, não tem para comida? Ou não tem? Quem é professor aí? Não tem? Então, Cesta básica. não tem, é cesta básica. A frente de trabalho não tem nada, gente. Trabalhar, fazer aquelas panelas de arroz, de feijão, de carne e não comer um prato, isso é muito errado. Eu sou contra. Pois é, então nós temos uma lição de casa a fazer, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Segunda-feira tem uma reunião com o prefeito, vamos ver se nós encontramos com ele o meio tempo. No sentido do que o Lagoinha disse, obviamente que as pessoas nos cobram. Nós fazemos aquela parte do fronte, não é? Entre o executivo e o povo.
o povo chega primeiro em nós e depois ao prefeito. Isso é natural. Então é natural também que nos cobrem, não é? É natural que às vezes desconfie que isso passou por aqui, foi uma medida que foi nossa, mas isso o prefeito faz livremente através de um decreto, não é? Então não precisa da nossa presença para fazê-lo. Agora precisa sim da nossa fiscalização para tentar aprimorar esse tipo de serviço. Só um minuto, só falar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu trabalhei 12 anos em escola pública do Estado. Nunca vi isso na minha vida. Mas não há missão que nós não consigamos resolver, vereador Zefinha. Porque a merendeira, Mara, não vai fazer a comida com carinho, com amor. Não, ela não vai fazer, Jô. Escreva o que eu tô falando pra você, não vai fazer. Porque a reclamação já tá vindo na minha casa já. Não vai poder comer. Eu vou de qualquer jeito. Aí como é que fica? Continua a chamada dos senhores vereadores para fazer uso do tema livre. A Josi não vai falar mais? Não. Nelson Fiore Júnior. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Dispenso. Dr. Vladimir Panelli. Dispenso. Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra tema livre, passa-se então a ordem do dia. Projeto de lei número 5.459/2018, de autoria desse presidente, que dispõe sobre o funcionamento dos portões e cancelas automáticas do município de Caieiras. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Somente para discutir, como já dizia o filósofo, que nada se cria, tudo se copia. Esse projeto é um projeto que foi feito em São Paulo, com algumas modificações, sobre os portões automáticos, que abrem para o lado de fora, e obviamente, quando eles abrem para o lado de fora, tem alguém passando na calçada, e esse alguém pode ser uma criança, pode ser um animal, e não raras vezes que o portão, quem abriu por dentro não viu, não é? E machuca alguém na calçada, às vezes carro parado também arranha. Então, os vereadores de São Paulo acabaram fazendo esse projeto, proibindo que os portões abram para fora, e sim para dentro. Eu fiz uma incrementação no projeto, senhores vereadores, para não atingir, obviamente, o que já está aí, né? Para a gente fazer isso gradativamente. Primeiro, que esse projeto passe a valer daqui para frente, para as novas construções, não é? Para depois, quem sabe, daqui a pouco, que isso cair num conceito com toda a comunidade, e a gente conseguir fazer uma lei que obrigue o para trás, não é? Que obrigue aqueles que já têm abrindo para fora, que façam uma mudança para que abram para dentro. Aí, várias, obviamente, perguntas surgem nisso. Ah, mas será e se o cara não tiver espaço para abrir para dentro? Não é? Ah, e se o cara não tiver dinheiro, a família não tiver dinheiro para fazer essa modificação no portão? Por isso que eu resolvi fazer essa lei valendo para as próximas construções, para as futuras construções. Assim, a Secretaria de Obras, quando da aprovação desses projetos, pode fiscalizar cada construção dessa, quando for dar o ABITSE, né, o auto de conclusão da obra, verificando, então, se o portão está funcionando e abrindo para o lado correto. E caso não esteja, obviamente, fazer a modificação. E depois, no segundo momento, a gente pensa no reflexo dessa legislação para trás, né? Quando a população estiver um pouco mais acostumada, obviamente que vai dar um pouco mais de trabalho, porque vai ter que se mexer no bolso para poder melhorar. É o que eu conto com os senhores vereadores para que a gente possa aprovar o projeto. Continua ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Solicito aos senhores vereadores que votem no terminal. Vereador Eudes Meira, para o seu voto, por gentileza. Vereadora Zefinha. Projeto aprovado. Muito obrigado, senhores vereadores. Projeto de lei número 5.464 de 2018, de autoria do senhor prefeito, que revoga a Lei Municipal 4.021, de 20 de julho de 2017, e dá outras providências. Peço ao senhor primeiro secretário que solicite o parecer verbal das comissões de Justiça e Finanças. Comissão de Justiça e Redação, presidente Fabrício Candrino Nogueira. Favorável. Relator Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Favorável. Membro José Cristina Aranha Darto. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josefa Maria Marques Santos. Relator Eudes Oliveira Santos Meira. Membro Gilmar Soares Vicente.
Só para os senhores presentes terem, e os internautas, obviamente, noção, isso foi um terreno cedido à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. É uma área de 4.400 metros, 4.480 metros na Rua Inglaterra, que foi cedida para uso pelo prefeito Névio D'Ártora e que hoje o prefeito Gerson resolve revogar essa legislação, devolvendo então essa área ao poder público. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores, por favor, façam uso do terminal. Projeto aprovado. Projeto de lei número 5.465/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, que versa sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de 5.900.000 para os fins que especifique e dá outras providências. Solicito parecer verbal das comissões de Justiça e Finanças. Senhor primeiro secretário, por favor, a chamada. Comissão de Justiça e Redação, presidente Fabrício Calandrini Nogueira. Favorável. Relator Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Favorável. Membro José Cristiano Aranha D'Ártora. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josefa Maria Marques Santos. Relator Eudes Oliveira Santos Meira. Membro Gilmar Soares Vicente. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Só para os senhores terem saberem do que se trata, é a compra de um prédio público, o prédio do Fórum, pelo IPREM, pelo Instituto de Previdência Municipal, pelo valor de 5.900.000, que se refere a esse projeto. Alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Senhores vereadores, por favor, façam uso do terminal. Não saiu o seu voto, vereador Eudes? Mais uma vez. Projeto aprovado. Projeto de lei número 5.466/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, sobre o assunto: autoriza o município de Caieiras a celebrar termos de cooperação com a iniciativa privada, com o objetivo de receber, sem ônus, serviços, manutenção, melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, e conservação de áreas municipais e da outras providências. Solicito ao senhor primeiro secretário o parecer das comissões de Justiça, Finanças e Serviços Públicos. Comissão de Justiça e Redação, presidente Fabrício Calandrini Nogueira. Favorável. Relator Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Favorável. Membro José Cristiano Aranha D'Ártora. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josefa Maria Marques Santos. Relator Eudes Oliveira Santos Meira. Membro Gilmar Soares Vicente. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, presidente Anderson Cardoso da Silva. Favorável. Relator Fabrício Calandrini Nogueira. Favorável. Membro José Carlos Dantas de Menezes. Favorável. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Só para discutir, e antes de mais nada, gostaria de cumprimentar o secretário do Meio Ambiente, doutor Leonardo Amaral Garcia, que, aliás, vem fazendo um trabalho muito importante e muito gratificante para todos nós que víamos essa secretaria quase sem nenhum, digamos assim, nenhuma atividade, e acredito que hoje o senhor, secretário, deu uma remodelada muito grande nessa secretaria, não é? A partir do convênio que o senhor celebrou com a CETESB, no sentido de nós, prefeitura, né, podermos licenciar algumas áreas do município, ao invés de estarmos sobre o crivo do Estado, para poder fazer tais licenciamentos. No mais disso, eu sei que essa lei tem toda a sua assinatura, né, e a sua inteligência em buscar parcerias público-privadas para que a gente possa fazer as obras públicas. A gente fala sempre para o prefeito, né? Se a gente conseguir uma parceria para gastar menos dinheiro e realmente aplicar o dinheiro que nós temos no que nós precisamos aplicar, saúde, transporte, educação, segurança pública, é muito melhor que nós façamos assim. Obviamente, desde que essas parcerias sejam legais, não é?
Não adianta ser aquela parceria caracu, né? Que um entra com a cara e o outro entra com o resto. Importante que se tenha, né, uma parceria sadia nesse sentido, aonde a iniciativa privada, obviamente, no tocante ao meio ambiente, por exemplo, pode conservar uma praça. E em conservando aquela praça, ela coloca a tabuleta dela lá, dizendo assim, e a gente vê isso em todas as cidades por aí, essa área é conservada pela empresa tal. Ela faz o merchan dela, faz o comercial dela, não é? E para a prefeitura é bom, que deixa de gastar o dinheiro para a conservação daquela praça. Então, isso é uma parceria sadia. E acredito que esse convênio seja muito mais profundo do que a praça, não é? A exemplo do Ecopark que nós estamos tendo aqui, e eu acho que também tem um veio disso no Ecopark, para empresas que se interessem em patrocinar o Ecopark, diminuindo assim o gasto da prefeitura, melhorando a vida para as pessoas da cidade, não é? E, obviamente, trazendo um ponto de equilíbrio sadio entre a transparência dessa empresa, o aparecer dessa empresa, para a iniciativa privada também, que vai trazer bons fluidos para ela, né? Vai trazer negócios, business. Então, eu acho que é super interessante, um projeto muito bom e tem aí uma chancela nossa aqui da Câmara. Continue em discussão ainda. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores, por favor, façam uso do terminal. Não havendo... perdão. Projeto aprovado. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, solicito ao senhor primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Doutor Valdemir Panelli. Eu convoco o meu vice-presidente para que assuma, para que eu possa falar aqui na tribuna por 5 minutos. Senhor presidente Alemão da Barroca, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, meu cordial boa noite, meu amigo Chiquinho Leite, que representa sempre o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, um exemplo de competência, não do senhor, do Arnaldo, mas do senhor também, porque o senhor é tão competente quanto. Todos os meus amigos aí, o Ale que está aí, um símbolo de sobrevivência, né? Aliás, está parecendo o Pavarotti agora com essa barba, está lembrando, só faltava ser um tenor. Ao Leonardo de novo, todos os assessores, a minha assessoria, a assessoria da presidência, aos internautas, aos amigos de casa. Eu queria, senhores vereadores, falar um pouquinho de uma escola que é muito importante para nós. Aliás, eu tenho paixão de falar de professores da escola, porque todos os senhores sabem, todo mundo sabe que eu fui dono da faculdade, fui diretor da faculdade durante 12 anos, fui professor universitário também, e isso é um tema que me deixa muito feliz em falar. Mas é da escola da ETEC, da Paula Souza. Eu visitando a escola hoje, falando com o diretor, com o MacGyver, ele me disse que a ETEC de Caieiras tem 390 alunos, o que eu acho pouco. Em 2011, eu fui fazer palestras na ETEC de Perus e encontrei na ETEC de Perus 600 alunos de Caieiras. Total naquela escola, mais de 3.000. Então, tenho certeza que muito mais alunos nós podemos ter, obviamente, se tivéssemos mais espaço, não é? Mais cursos, oxigenando com mais cursos. Mas, infelizmente, isso é uma posição gradativa das ETECs em a gente construir esses cursos, obviamente, também com a ajuda da iniciativa privada. Eu mesmo, como pessoa física, não como político, ajudei muito a escola, não é? Na aprovação de novos cursos, a exemplo do curso que eles têm lá, que é a administração, aquele curso em período integral, que corre junto com o ensino médio. E o MacGyver disse, Panelli, obviamente que há necessidade da propositura de novos cursos, cursos que estão na moda em outras localidades, logística, não é? Engenharia de alguma espécie de coisa, só que a gente tem um espaço limitado, a gente tem condições físicas limitadas, o prédio tem lá alguns problemas, o Instituto Paula Souza, o governo do estado deixa de fazer um pouco de manutenção, o município vai lá correndo e tenta fazê-lo também, enfim, mas ele vai tocando desse jeito. Agora, o ressalto de tudo isso é que a escola de Caieiras é a única das ETECs que tem 15%
dos seus alunos empregados. Foi feita uma média estadual e todas chegam a 9%, a 11%, 12%. A ETEC de Caieiras tem 15% de alunos empregados. Empregados como estagiários, empregados como funcionários, empregados como provisórios, mas ele detém esse índice, o que eu acho sensacional para o município, porque nós estamos abrindo empregabilidade para a criança, para o adolescente de Caieiras, o que é muito bom, às vezes, não só para ele, para o menino, né? É bom para a família, quando o pai está desempregado, a mãe está desempregada. Então, eu queria, baseado em tudo isso, né, me afastando um pouco do amor que eu tenho pela causa, pedir aos senhores vereadores que nós façamos uma moção de parabenização à escola ETEC, ao diretor e aos funcionários, aos professores da instituição, e que mandássemos essa moção lá para o governo do Estado, para demonstrar, primeiro, que com o pouco que nós temos, né, que o pouco que o MacGyver tem, ele está fazendo um grande trabalho, mas que poderia fazer muito maior se tivesse um pouco mais de atenção do Estado, não é? E quem sabe também um pouco mais de atenção do município, porque não é prejudicial essa parceria do município subsidiar aquilo que o Estado não faz, mas a gente ajudar no sentido também de melhorar a capacidade de enchermos essa escola um pouco mais. São famílias daqui, não é? Que nós estamos dando a condição, não é? Desse adolescente buscar uma vaga no mercado de trabalho. Então, proponho uma moção de parabenização verbal para a instituição, para a diretoria e para todo o corpo docente da escola. Gostaria de contar com todos os senhores vereadores. O Rei do Óleo, que todo mundo conhece, é uma marca, uma grife já, né, de troca de óleo em São Paulo, em muitos lugares a gente vê, está chegando a Caieiras. Vai abrir uma loja ali na Alameda das Laranjeiras, no número 71, com um empresário ousado, chamado Antônio Carlos Cristalino. O apelido dele é Caio. Ele é morador de Caieiras, mora lá no Alpes, e da filha dele, da Gabriele Pássaro Cristalino. E ele corajosamente está fazendo um investimento grande para montar essa loja, passa aí dos R$200 mil, o investimento R$300 mil, e está dando um salto, né? E é isso que eu acho que a gente precisa, pessoas, ele não é daqui da cidade, ele veio de São Paulo, pessoas que chegam aqui, que se instalam na cidade, que fixam residência aqui, que têm a cidade, tomam a cidade como se fosse delas. Como é meu caso, por exemplo. Eu amo essa cidade, eu não nasci aqui, mas amo essa cidade de paixão. Tudo que eu faço, eu só penso em fazer aqui. Tudo que eu vivo, eu só penso em viver aqui. Como se o meu passado fosse apagado e me desse a sensação que daqui eu sou, né, que aqui eu nasci. E eu tenho essa mesma percepção do Caio, que quer ficar aqui, que quer morar aqui, quer criar seus filhos aqui, quer fazer o seu negócio aqui. Então, pensando nisso também, eu queria fazer uma proposição a essa casa, aos vereadores, que a gente fizesse uma moção de parabenização por essa coragem dele, não é, de estar fazendo um investimento aqui na cidade, e obviamente vai gerar quase 20 postos de trabalho, isso é muito bom, vai pagar os seus impostos aqui, não é, vai nos ajudar com preços melhores na troca de óleo, e convidar todos os senhores e todos aqueles que nos assistem em casa para a inauguração que far-se-á no dia 2/3, às 16 horas, na Laranjeiras. Quero cumprimentar também o prefeito, que está em Brasília, o Xuxa, o Rodrigo, o doutor Samuel, o secretário do Esporte Juninho, o diretor, o presidente do IPREM, o Satrapa, e o doutor Hermano, advogado da prefeitura, porque eles foram para Brasília com uma missão. Aliás, quando a gente vai a Brasília, muitas pessoas pensam assim, foi lá gastar o nosso dinheiro. Todas as vezes que nós, vereadores, fomos a Brasília, com poucas exceções, nós pagamos a passagem. Eu, pelo menos, todas as vezes que fui, paguei a passagem. Paguei a alimentação, paguei a passagem, e de volta e paguei o hotel. E nós vamos a Brasília para quê? Não vamos para passear. Aliás, para mim, não tem nada agradável em Brasília que encha os meus olhos para passear. Nós vamos lá para pedir. Nós vamos lá com o mote, né, de ligar para o nosso deputado, de ligar para o amigo do nosso deputado, de ligar para um amigo do deputado,
para chegarmos lá, passarmos no gabinete, sermos pelo menos atendidos, não é? E pedirmos uma emenda, pedirmos uma máquina, pedirmos alguma coisa para o esporte, uma praça, e é assim que a gente faz, arduamente. Começa às 8 horas, 7h30 esse expediente, e vai muitas vezes até às 10 da noite. O Alê, que é o fotógrafo e a imprensa oficial da prefeitura, sempre nos acompanha, não sei porque não foi nessa viagem, mas é uma abertura de portas. O Chiquinho, que está sempre lá no gabinete do deputado. Então a gente sofre muito, é árduo realmente o trabalho, muitas vezes nem almoçar dá, e a gente vai para pedir, e a gente é como o povo pedindo para a gente. Às vezes a gente encontra um deputado que nos atende bem e nos dá alguma coisa, e muitas vezes a gente encontra aquele deputado que nos bate a porta, e que nos promete e também não nos dá. No mais das vezes é isso. Então quero cumprimentar o prefeito que está lá para falar desse assunto do IPREM, por isso que levou o presidente do IPREM, que está lá para ameliar verbas e emendas dos deputados para nós, que está lá para batalhar recursos para a saúde, recursos para a educação, recursos para a construção de casas próprias na cidade, e principalmente para a construção da tão sonhada UPA, que nós precisamos construir no município. Nós fizemos uma indicação coletiva, foi a indicação número 310/2018, que diz exatamente respeito àquilo que todos nós temos ansiedade em fazer. Inclusive aquilo que o vereador Birruga estava dizendo, sobre frente de trabalho. A gente sabe que pagar R$600, entre aspas, de salário, que não é o salário, é uma colaboração, é uma ajuda, não é? Para o frente de trabalho, para o bolsista desse programa de frente de trabalho, é muito pouco, a gente reconhece isso. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente dá uma oportunidade para essa pessoa que está desempregada. Agora, aquilo, pelo próprio programa, não deveria ser para 18 anos o cara ficar na frente de trabalho. Nós temos casos aqui que a pessoa está 14 anos na frente de trabalho. Criou-se, então, um comodismo nesse sentido, no sentido de se perpetuar naquilo, porque... Então, nós fizemos uma lei, se eu não me engano, há um ano atrás, mais ou menos, que proíbe que esses contratos sejam renovados por mais de uma vez. Então, o bolsista vai ficar 2 vezes. Ele pode ficar 2 vezes 10 meses, 20 meses, não mais do que isso. Eu acho que isso ajuda a oxigenar tudo isso, ajuda a fazer com que as pessoas entendam que aquilo é uma situação provisória e que ela precisa de algo melhor do que aquilo. Não é? Então, todos nós, unanimemente, sabemos que é pouco dinheiro, mas resolve. Naquele momento da dificuldade, pelo menos naquela hora, põe comida em casa. Não é? E esse pôr comida em casa é exatamente o motivo que me traz aqui, nessa tribuna. Essa frente de trabalho, obviamente, que recebia um auxílio de cesta básica, não é? De uma cesta que leva um número 6, que é uma cesta um pouco maiorzinha, e nós sabemos também que o prefeito fez um decreto de contingenciamento de despesas por falta de recursos que ele teve o ano passado, e precisou, então, cortar, não é? Cestas básicas de algumas categorias de funcionários. Então, por exemplo, diretores, pessoas que ganham mais, se eu não me engano, R$5.000, não estão recebendo mais cesta na prefeitura. Não é para sempre, é uma medida de contingenciamento para aquele período. E também as cestas básicas das frentes de trabalho diminuíram. Ao invés do número 6, estão recebendo o número 4. Então eu venho pedir aqui ao Fabrício Calandrini, que é o líder do prefeito, para que a gente trave entendimentos, né, com o prefeito, porque isso aconteceu em setembro do ano passado, que fazia relação ao orçamento do ano passado. Hoje nós temos, a partir de 1º de janeiro, um novo orçamento, que, aliás, um orçamento de quase 20 milhões a mais de previsão para o ano de 2018. Então, por que a gente também não revê esse conceito do contingenciamento e devolve ao status quo, ante, a cesta básica número 6 para esse pessoal, que talvez seja o que mais precisa, porque, obviamente, ganha menos, mas carrega uma cesta maior para casa, tem aquele sentimento que está levando um pouco mais de alimento, que tem condição de passar um pouco mais os dias, o mês, não é? Com um pouco mais de calor. Não é o calor humano, é o calor da comida, do alimento que ele pode levar para casa. Então, eu acho que está na hora de a gente sentar com o prefeito, viu, Fabrício? Obviamente representado por você lá, e a gente discutir essa posição, de a gente rever isso, porque, obviamente, que o contingenciamento tem que acabar uma hora. Nós estamos num novo orçamento. Então, quem sabe com isso, foi esse o propósito dessa nossa indicação coletiva com 10 assinaturas, para que o prefeito pudesse, que possa, né, reconsiderar, então, esse decreto e venha, pelo menos, a restabelecer
gradativamente o status quo ante, mantenha aquele que ganha alto salário, sem cesta por enquanto, mas prestigia aquele que ganha pouco salário e que precisa realmente do alimento em casa por conta de subsistência. Uma outra indicação que nós fizemos também, e ela é coletiva, a indicação 311/2018, que diz respeito ao Vale Transporte exatamente dos frentes de trabalho. Então é o que o vereador Birruga dizia. O cara ganha R$600, se for pagar a condução e pagar a alimentação, fica em casa. Capaz de economizar ainda. Porque para a gente comer qualquer coisinha hoje, aí no Romão, talvez seja o lugar mais barato, o Maca que come sempre lá, por estar gordinho desse jeito, é pelo menos R$15 um alimento, 13 um prato feito. Não é? Se for fazer um lanche também é caro. Então o que eu acho que nós precisamos? Rever isso, porque nós temos 750 frentes de trabalho, num montante de quase 3.200 funcionários. É pouca coisa, com pouca coisa a gente consegue agradar essas pessoas, como diz a própria Zefinha. Como é que a merendeira, que faz a comida, imagina o sentimento dela, ela tem que experimentar aquela comida, né? Porque todo mundo experimenta o que faz para comer, e ela não pode comer a comida. Olha só, como é que se sente essa pessoa? Então, também não vou experimentar, porque se experimentar vai me despertar o apetite, eu vou querer comer, não pode. Não pode não. Então, acho que a gente precisa, obviamente, dentro desse princípio da legalidade que a Josi falou, que é muito importante, a gente não fazer nada ilegal, mas rever alguns conceitos que, obviamente, dá para a gente encaixar. Não é jeitinho brasileiro, dá para encaixar, dá para criar uma normalidade através de um outro expediente jurídico que facilite nós a luz da legalidade. Não é? Então, essas duas proposituras, no sentido de a gente pedir ao senhor prefeito que estude, então, exatamente voltar ao status quo ante esses dois nossos pedidos. Cumprimentar os guardas municipais que sempre se fazem presente, que prestam um grande serviço a essa comunidade, que tem todo o meu carinho e admiração. Desejar boa noite a todos. Presidente, resumo o presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para explicação pessoal, agradeço a presença de todos, a audiência dos internautas, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a terceira sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de março de 2018, às 19 horas, sendo que a ordem do dia será fixada nos quadros de avisos da Secretaria no prazo regimental. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite a todos.